falar. Pratica. É óbvio que eu ainda tenho problema de decoração, decorar, né? Ser apaixonada. Tá ótimo. Deixa eu só eu Vai. Entendi. Aí, igual eu tô te falando, o meu problema é só o começo. O que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. A primeira coisa que começa, na verdade, não é nem a introdução. É o título. O que é o título? É a ideia central da mensagem. Você vai dizer assim, beleza, o que diz Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor. A ideia central do texto é o quê? Um Deus que é pastor. Que é meu pastor. Eu posso colocar o título, por exemplo, Deus é o nosso pastor. Deus é o pastor da igreja. O Senhor é o nosso pastor. Deus é pastor presente. E uma infinidade de outros títulos que remetem à ideia central do que o texto diz. Então, quando você começa com a ideia central, você já começa dizendo, igreja, Deus é o nosso pastor. Você já tem um título. Aí você vai para a introdução. Você começa dizendo ali, talvez num determinado momento da sua vida, você se sentiu não pastoreado, abandonado, então você já começa a falar. A introdução é a maneira como você leva a pessoa à história. Entendeu? Davi era um homem que pastoreava ovelhas. E ele escreveu o Salmo 23 porque era algo que tinha a ver com sua vida. Então Davi estava introduzido na história. Davi se introduziu na história para começar a dizer que Deus era pastor. Então Davi, antes de começar o Salmo 23, ele considerou o título, considerou Deus é o meu pastor. Aí ele começou a introdução, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Olha ele se introduzindo na história. E nada me faltará. Aí ele está andando na história, olha só. Deitar me faz. Olha o cenário sendo descrito na introdução. Em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você já tem uma água, você já tem um rio, você já tem um pastor, você já tem uma ovelha, você já tem o pastor conduzindo a ovelha até a água tranquila. Então você tem um cenário. Tendo um cenário, você tem uma introdução. Introdução é descrever o cenário e colocar o ouvinte dentro do cenário. Isso é introdução. Tá bom? Pode se resumir nisso. A introdução é descrever o cenário, colocando o ouvinte dentro. Amém? Aí, irmãos, hoje nós vamos ver os principais tipos de sermão. Os principais tipos de sermão que nós temos são o sermão. Aí, céu. Ah, é? Eu acho que esse aqui esse é pincel atômico? É. Filho, eu escrevi de azul. Depois nós apagamos com algo, né? Ele é. Vamos lá. Ele não apaga com ação. Mas apaga, né? Álcool de carro deve tirar. Não, ele fala com álcool. Primeiro, sermão, aqui ó, introdução por conclusão, isso é o principal, tá? Tem um título também, que é uma primeira coisa que você não pode esquecer, tá? Do sermão. É o título, que é a ideia central. Quando você lê o texto que está escrito ali agora, Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que está escrito lá? Ideia central. Vamos lá. O Evangelho do qual eu não devo me envergonhar. É um bom título. Então, quando você coloca um título que chama a plateia, você já coloca um título que coloca o ouvinte dentro da introdução. Porque você colocando o ouvinte dentro da introdução, o ouvinte vai dizer assim, o que esse pregador vai falar? Aí, não é Espírito Santo, aí é você que está preparado para pregar. Porque o Espírito Santo ele vai convencer do pecado, justiça, juízo. Mas o Espírito Santo não prega, o Espírito Santo não prepara a mensagem, o Espírito Santo não organiza ideias, o Espírito Santo não traz estudo. Nós trazemos o intelecto e o Espírito Santo toca, convence, muda, transforma caráter a partir da palavra que foi pregada. Então nós temos uma responsabilidade grandiosa, que é trazer uma mensagem clara para os ouvintes.
Quando levamos essa mensagem com clareza, aí o Espírito Santo vai falar assim, nossa, agora eu posso operar com liberdade. Isso é dar liberdade com o Espírito Santo. As pessoas acham que dar liberdade com o Espírito Santo é agora eu vou bater palma, vou sambar, não. Isso não é dar lugar para o Espírito Santo, segundo a Bíblia. Dar lugar para o Espírito Santo mesmo, de verdade, é quando a palavra de Deus encontra lugar no coração para transformar a vida. É ter conhecimento, né? É um começo. É um começo. Porque como que eu vou pregar uma palavra sem conhecimento? Ah, tá. Não tem como. O Espírito Santo pode descer em mim, como vai sair se eu não tenho conhecimento? É como aquele homem que fala em línguas, Paulo vai dizer isso lá. Falou em línguas o culto inteiro, aí o douto pega o microfone e fala, amém. Não teve mensagem, não teve louvor, não teve nada inteligível, e o rapaz estava dizendo amém, uma coisa que ele nem sabe o que diz. Aí Paulo diz, como dirá o indulto o amém, se não sabe o que diz? Então eu falo em línguas, mas eu também falo em entendimento. Eu prego, eu posso receber a presença ali, chorar e tremer na presença de Deus? Sim, posso. Mas isso tem que ser inteligível. Isso tem que trazer alguma mudança dentro do meu caráter. Esse é o objetivo da mensagem. Aí nós estamos lá, porque o Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Outro título, por exemplo, o Evangelho que salva. É um bom título, que remete à ideia central do texto. Salvação pelo Evangelho, do qual não me envergonho. Seria um outro título. Então, você sempre vai escolher um título para levar a pessoa a ter vontade de ouvir a mensagem. Ah, entendi. Isso. Deixa eu entender. Eu pego o versículo da Bíblia, eu quero explicar. Beleza? Aí eu tenho que criar um título. Isso. Oh, coisa boa. Isso. Tem que criar um título. Sim, cria um título. Cria primeiro o eu tenho título, que criar porque é o um título que vai te dar o raciocínio central do texto. Eu vou falar do Evangelho, que o Evangelho ele fala o versículo que eu vou pregar, né? Aquele Evangelho está falando do momento de dúvida. Eu tenho que arrumar um título para falar da dúvida. Isso. É isso? Que esse título tem que levar para a ideia central do que o texto diz. O texto. Ok. Ah, tá. Então, A mente já está indo longe. agora quando eu não tem muito título que dá. Fica. Você vem, Fica. você cria, você Veja. vê um Não versículo é da fácil Bíblia. também criar um título, não. Um erro muito comum. Um versículo da Bíblia, eu vou pegar um versículo da Bíblia, né? Tipo, né? O senhor é meu pastor. Eu tenho que criar um título para aquilo ali, para ele começar a falar o porquê que ele é seu pastor, porquê que ele é o nosso, é isso? Se fosse comparar com vendas, vamos supor que eu sou um vendedor que estou querendo trazer a multidão. O título é o que desperta o interesse. Isso. A parte da venda, né? A primeira atitude do vendedor, despertar o interesse. Interesse. Ó, Aí eu tenho. Timberland, R$300. Despertou o interesse, né? Com o Timberland é R$1.500, uma bota deles. Aí eu tenho que convencer o comprador que a minha mercadoria é boa. É isso? Aí eu tenho que. Gente, Jesus não é mercadoria, tá? Tá. Calma, viu? Calma. É só uma comparação para fim didática. Aí eu tenho que trazer o Evangelho, provar a pessoa para chamar a atenção dela, prender a atenção dela. Oh, coisa boa. Porque o que acontece? O Espírito Santo, ele é Espírito. O Espírito Santo fala através da voz do pregador. Então, se o pregador fala mal, a mensagem que o Espírito Santo quer transmitir, também vai sair turva também. Mas se o pregador tem uma boa comunicação, fala bem, a mensagem do Espírito Santo vai sair limpa. Porque o Espírito Santo vai dizer assim, esse vaso não é rachado, esse vaso aqui é completão, então eu posso usar. Amém? Amém. Então vamos lá. O que nós vimos na aula passada que eu queria completar hoje? Oratória, que é um dos maiores recursos da homilética, principalmente a oratória sacra, né? Oratória, ela pode ser jurídica, como o nosso advogado ele tem, né? Oratória jurídica, oratória sacra, que é a oratória da Tefla, a oratória da Assembleia de Deus, a oratória da Deus é Amor é uma, a da Batista é outra, então são oratórias diferentes, de modo que
quando o pastor Dente começa a pregar, ele não precisa falar de que igreja ele é. As pessoas já falam, rapaz, esse cara parece pastor da Assembleia. Porque a oratória é parecida, a maneira de falar é parecida. Oratória é a maneira que fala, oratória sacra, que eu estou falando, tá? Vou dar um exemplo aqui. Presbiteriano. Vamos ver aqui. Vamos no versículo que nós estávamos, vai ficar fácil. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de quem crê, meus irmãos. Não é assim? Aí você vai para a Assembleia, está lá, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo. Não é assim? Aí vai, Assembleia. Aí vai mais Deus sem amor, tem que estourar o microfone, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tem bigode fininho, não tem calça ceruela, não tem, aqui tem palavra, assim. Então, oratória, diferente em cada ambiente. Oratória é sacra, tá? Então, são costumes Padrão, né? de fala Padrão. de cada lugar. Padrões de fala. Diferença de padrão. Padrão. Nós estamos falando de Tira padrões. a mesma coisa, mas o modo de se expressar é Cada diferente. igreja tem seu padrão. Padrões. Não é padrão, é modo de se expressar. O padrão é tudo, é uma coisa que eu falo, o padrão Fala. é tudo igual. Mas A palavra é a a mesma, palavra é a mesma. mas a maneira que ela é expressada é É diferente. expressar que é diferente. A oratória são expressões diferentes em cada lugar. Então, a palavra mudou? Não, a mensagem é a mesma. A mensagem é a Na mesma. presbiteriana, aí vai para a católica, bata lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você entendeu? Então, vocês gostam, né? Então, isso são oratórias diferentes para cada ambiente. Porque aquela oratória cativa aquele público. Então, não se leva uma oratória sacra da Assembleia de Deus para a presbiteriana de uma forma que cause um choque no pessoal. Geralmente, eles estão convidando um assembleiano para ir lá. É muito difícil, mas pode acontecer. O assembleiano não vai chegar lá pregando do jeito do assembleiano. Ele vai primeiro vestir um pouco a roupagem da oratória local para ele ter um pouco a atenção do público. Porque se ele chegar lá gritando, falando o que ele precisa de falar, já gritando, eu não quero nem ouvir, porque eles não estão acostumados com isso. Então você chega, pega o ritmo do culto, observa. Por isso que pregação não começa no púlpito, começa ouvindo, prestando atenção. Todo bom pregador, primeiro, ele tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que saber ouvir, porque se ele não ouve, ele está ali, ó, não está normal, não está acontecendo nada com ele. Ele pegou o microfone, a voz muda, transforma, ele está aqui conversando igual eu estou aqui normal. Aí, tá lá, não é que eu grito, falar. Aí, está lá conversando normal. Oi, irmão, paz do Senhor, pegou o microfone e o cara começa, ô glória! Aí você fala assim, mas ele não estava nem prestando atenção, não sei o que e tal, e agora já está pegando fogo? O testemunho que não tem. Aí você vai, a pessoa não vai querer ouvir um pregador que não dá exemplo fora do púlpito. Porque ele é pregador lá, mas ele é pregador sentado aqui também. Vou dar um exemplo. Estou aqui, ó. Estou social, né? Vai ter culto daqui a pouco. Podia estar com a camisa toda de qualquer jeito, desabotoada. Calma. Aqui, ó. Combinação por baixo. Por quê? Essa camisa é um pouco transparente. Então, aí, o que eu estou preocupado com a minha imagem? Eu estou representando, irmãos. Não, pastor David só não, estou representando Deus. Quando eu estou pregando aqui é Deus sendo representado. Então nós temos que ter essa consciência. Quando o pastor José Vilmar ia advogar, ele representava o cliente, a pessoa, então ele tinha que defender ela com tudo que ele tinha, como se ele fosse a própria pessoa. Não é isso? E nós, quando estamos aqui, nós estamos representando aquele que é perfeito. Então, quanto mais perfeito nós formos na nossa atitude, na nossa postura, na nossa gesticulação, na nossa fala, na nossa vestimenta, na nossa oratória, irmãos, seja. E ainda que você tentar ser, você não vai conseguir ser. E vai ter hora que você vai tropeçar, vai dar uma gaguejada, vai falar uma coisa errada. Mas é importante que tentemos nos aperfeiçoar a cada dia.
Tá bom? Então nós estamos falando aqui de padrões de fala, tá? Oratória sacra. Agora veja, uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem é ficar presumindo aquilo que o texto diz. Vou dar um exemplo aqui. No ano, Isaías 6, né? No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Está lá em Isaías 6, 1. Aí, o pregador pega e diz assim: irmão, nós temos que matar o Uzias que está dentro de você. Irmão, você tem que abandonar o seu Uzias, porque o seu Uzias vai te impedir de adorar a Deus. Existe um erro aí. Onde está o erro? O texto não diz isso. O texto não diz que eu tenho Uzias dentro de mim. O texto não diz que eu carrego Uzias dentro de mim. A única pessoa que tem dentro de mim sou eu mesmo, tá? E o que é Uzias? Uzias é o rei, né? O rei. E morreu o rei Uzias. O pregador quer acrescentar falando que eu tenho Uzias dentro de mim. Eu não tenho, eu não estou com demônio, eu tenho o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. De acrescentar ao texto aquilo que o texto não diz. Isso pode matar uma alma. Você está falando que seu irmão está endemoniado, ele tem um demônio dentro dele. Olha para você ver a seriedade disso. Agora, pastor, o que o texto diz? O que o texto diz? Isso é importante. Ó. O texto. O que o texto diz? No ano que morreu o rei Uzias, Uzias era um rei, eu vi um rei que é maior que Uzias. O rei maior que Uzias estava sentado no alto sublime trono. Então, se Uzias morreu, irmão, tem um rei que é muito maior do que Uzias, que nunca morre. Aí você está no texto, aí você está na mensagem, aí Deus faz a obra, porque você não acrescentou, você não mentiu o que o texto não diz. Porque o Evangelho, toda a mensagem, ela tem que ser baseada no que o texto diz, no que Deus diz. Sabe? Quem gosta de acrescentar o texto é o diabo, né? Não servimos ele aqui, servimos a Deus. Então nós vamos como Jesus. Está escrito. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim. A pregação ela é como se fosse um filme, né? Porque cada Isso. tem o começo, o clímax e o final. É a mesma coisa, a introdução ao começo, o corpo é o clímax e a conclusão ao final? Isso, a conclusão é o encerramento. É onde geralmente o herói venceu no final. Quando fala de herói, o herói vence no final, na conclusão, ele vai recapitular tudo que ele sofreu e vai viver feliz para sempre, não é? Isso é a conclusão da mensagem. Você falou uma coisa muito importante. Então, a conclusão seria isso. Seria onde você vira para a pessoa e fala: irmãos, hoje nós aprendemos sobre Jonas isso. Isso tem a ver com a sua vida, isso. E aí, vamos orar para que Deus nos ajude a cumprir isso em nossa vida. Você conclui. Como você falou aí, eu praticamente não acredito que a pessoa pega um demônio, é a minha opinião. É a minha opinião. Que a pessoa pega demônio? Que a pessoa rola, pula, ela faz vídeo de cabeça para baixo. Pode falar a verdade. Não acredito em nada. Eu fico bem duro. Não, tem, mas você não acredita em muitos casos, né? Você sabe por que eu estou te falando? Eu já presenciei uma manifestação diabólica. Manifestação mesmo. No tempo que eu servia. Não era brincadeira. Não foi brincadeira. Foi levitação das coisas. Eu tenho tanto medo até de pensar nisso, que eu tenho medo até de falar o nome dele. Sim, eu entendo. Vamos falar medo, vamos falar respeito, né? A gente não deve ter medo. Né? A gente deve ter medo a Deus. Você conheceu o inimigo, vamos dizer assim. Né? Então, eu tenho até pavor de falar o nome dele. Porque quando eu vi essa manifestação, eu fiquei horrorizada. Agora, eu vejo pessoas, essa pessoa tem diabrado, está pulando para lá, está pulando para cá, eu fico olhando ela assim. Eu busco me convencer. Eu não sei se isso está certo. Não, eu entendo. Isso eu entendo. Sabe o que é uma coisa que as pessoas não têm? A gente ouve que tem que temer a Deus, mas a gente tem que ter conhecimento do inimigo da gente. As pessoas não conhecem o inimigo que a gente tem. A igreja não conhece. A igreja não sabe o que é um satanismo, ela não sabe o que é um voodoo, não sabe o que é uma feitiçaria, não sabe o que é uma magia negra. Está matando muita gente, muito crente, muito missionário magia negra. Está matando a pessoa. Porque desafia um poder que ele não está preparado para. Vou dar um exemplo. O missionário entra em uma terra. Gente, aí é doutrina. Vou até fugir, mas eu vou voltar.
A pessoa entra em uma terra da África que está dominada há 300 anos por uma política satânica e acha que uma declaração de 5 minutos de que aquele lugar do Senhor Jesus vai resolver. Rapaz, você tem que ir para um debate, você tem que ir para uma televisão, você tem que debater em plenário, você tem que debater em câmara, você tem que destruir lei satânica que tem naquele lugar, você tem que destruir o reino das trevas lá nas leis deles, para depois você ocupar território, para depois você ter poder. Aí a pessoa acha que uma declaração de 5 minutos não sabe o tipo de demônio que está lidando, tá? E Paulo vai dizer que é guerra, não é vitória só não, né? É fácil não, tá bom? E são principados. Daniel orou 21 dias lá pelo negócio lá, são principados. Eles tomam conta de territórios. Isso é uma geologia, é uma matéria forte, depois não pode ver uma hora. Não é forte, não pode ver nada. Uma vez uma hora, tá? Olha, gente, introdução, ela tem 3 partes principais, que é o que o rapaz, como é que você chama? Gustavo. Gustavo falou agora. O que ele está falando? Parece um filme, né? A mensagem ela é a mesma coisa do filme, tá? Descrição, narrativa, e inserção. Isso é só uma introdução, tá, gente? Descrição. A gente falou aqui do Salmo 23, né? Davi começou descrevendo. Nós temos um pastor, nós temos uma ovelha, nós temos um rio, nós temos um cenário do pastor. Aí ele entra na narrativa. O pastor conduzindo a ovelha. Aí o cenário já está se movimentando, já está acontecendo uma história, o filme. Já está acontecendo o filme. Ele está indo com a ovelha até as águas tranquilas, para beber água. Então, nós temos uma narrativa, que é o desenvolvimento, o desdobramento da história. Narrativa. Tá bom? Se quiser colocar na frente, a gente pode escrever. O desenvolvimento da história é a narrativa. A descrição, você coloca os elementos do cenário. Podem ser imagens, tá? Eu estou falando de imagens. Rio, árvore, o solo que ele pisa e vai andando, né? Então, tudo isso são descrições. Aí a sua imaginação é o limite. Tá bom? O céu é o limite, né, da sua imaginação. Então você descreve o cenário. Aí esse cenário agora precisa se movimentar. Aí entra a narrativa. Ele precisa ganhar vida. O pastor começa a andar com a ovelha. Então nós estamos falando de imagem, mas também pode haver sons. São sons que descrevem o que acontece. Deus ele pode, de repente, ali, dizer para o pastor algo ali, que com certeza falou algo no coração de Davi, para que ele escrevesse o salmo. Por exemplo, eu te levo, Davi, às águas tranquilas. Eu te levo, Davi, para refrigerar a sua alma. Eu trago calma para você. Olha como você já coloca sons. Aí tem pessoas que não conseguem prestar muita atenção em imagem, mas no som ela presta. Aí você vai. Imagina, irmãos, Davi andando até o rio para beber água, para receber a promessa de Deus. Sei lá, se você quer fazer o som dos passos de Davi, isso aí. A pessoa que cativa com sons, ela vai prestar atenção. Olha, ele está descrevendo um som, né? Então, olha que interessante, tá bom? Descrição pode ser tanto de áudio como de vídeo. No filme, eu estou falando no filme. Então, a narrativa é o que dá vida. A narrativa é o que dá vida, né? E a inserção é inserir na história. Ou seja, eu sou o personagem da história. Olha, eu sou o Thanos. Olha, eu sou o Homem de Ferro. Olha, eu sou o Capitão América. Eu sou o Homem-Aranha. Nossa, essa atitude do Homem-Aranha parece comigo. Esse Pedro dessa história parece comigo. Meu Deus, Jesus fez isso daí. André chegou com um cesto e entregou para Jesus. Esse André parece comigo. Eu gosto de oferecer as coisas para Jesus, para a obra. Aí, então, é inserção. A pessoa começa a se ver na história, ela começa a se identificar com os personagens
e com a história que você está descrevendo. Aí ela se insere na história. Por que ela está se inserindo na história? Porque toda mensagem, na hora de concluir, ou até no meio da mensagem, tem uma aplicação. E a aplicação é o que eu tenho, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? E é aí que a mensagem ganha força no coração do ouvinte. A pessoa vai dizer assim, eu vou lá ouvir o pastor José Vilmar pregar lá na igreja dele, pastor David, bispo Assis, a pastora Wanda, vamos ouvir esse pessoal pregar. Ela vai vir escutar a pastora Wanda mesmo, não vai escutar o Espírito Santo pregar, escutar ela, mas ela está sendo usada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a tocar nas vidas a partir do caminho que ela permitiu. E isso é dar lugar para o Espírito, apenas dizer, Espírito Santo, faça a sua vontade, muitas vezes não vai resolver. Às vezes eu tenho que criar um ambiente, uma atmosfera, para que o Espírito Santo olhe e diga assim, é ali que eu quero estar. É com esse zelo, esse pregador zeloso que eu quero andar. É com esse ouvinte que está prestando atenção na palavra desse pregador que está pregando, é ali que te mostrar que eu quero me manifestar. Agora chega aqui, abriu aqui, meu Deus, fale comigo, olho fechado, né? Abre a Bíblia, né? Parece caixinha de promessa, né? Irmão, até quando? Não está correto, sabe? Deus vai te dar lá na sua casa mensagem, vai te dar durante a semana, todo dia Ele está falando com você. Às vezes Ele falou com você 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 da manhã, ficou 5 horas falando para você tirar uma mensagem. 5 horas Ele está lá na sua casa falando com você. Tira a mensagem, prepara a mensagem, tira a mensagem, olha o versículo que eu estou trazendo na sua mente, anota esse versículo, anota, para você levar para a igreja. Aí você, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, relampei, sapatei, não anotou nada, não guardou nada no coração, como diz o Salmo 119, 11. Escrevi sua palavra no meu coração. Sabe do que Davi estava falando? Eu escrevi e coloquei no meu coração. É isso que diz o texto original. Ele não só guardava, ele também escrevia. Quando ele escrevia, ele dizia, no momento, Senhor, que eu escrevo esse salmo, agora eu estou escrevendo, Senhor, o Salmo 119, 11. Não tinha número na época, né? Mas esse salmo, no momento que eu escrevo, eu estou gravando ele, eu estou memorizando ele, Senhor. Porque um dia eu vou precisar dessa mensagem. Esse é o coração do pregador. E no momento que eu estou anotando uma mensagem lá na minha casa, eu estou memorizando. Você escreve? E a ciência escreve. A ciência diz que aquilo que você anota, você grava muito mais. É verdade. Grava muito mais. Então, E principalmente se for a mão, tá? Como ele está fazendo. Esse negócio de digitar atrapalha um pouco. Não gosto não. Atrapalha um pouco. A escrita. Porque aquela mensagem, eu acho que ela não está boa, torna o ler para não ter. Pois é. Então vamos embora, senão não tem para coisa. Não, tá tranquilo. Que dá para ir. Aí, outra coisa que tem. Vamos falar um pouco a introdução você está preparando para entrar aqui no corpo do sermão, que é o desenvolvimento. Né? Geralmente, a introdução ela tem um gancho que vai levar até a introdução. Esse gancho pode ser um acontecimento. Caiu no viaduto, Citrolândia, aconteceu isso aqui, você pode usar isso daí, tá? Gancho. Tem uma coisa negativa que é o chamado negativo. E tem um ponto positivo no gancho também. Vou colocar só dois aqui, que é o principal, mas só se vocês identificarem, vai ajudar, tá bom? O chamado gancho negativo. Cacoete de púlpito. O que é o cacoete de púlpito? É quando a pessoa fala uma coisa repetitiva que é tão óbvio que nem precisava dele falar. Alguém lembra de algum caso assim? Isso aí tem demais. Na minha igreja pode acontecer, isso acontece em qualquer um. O que é isso? Esse gancho aí eu posso usar como viaduto, é isso? Você pode colocar um exemplo do que acontece na vida da pessoa, só para a pessoa se inserir na história, né? É uma conexão entre a pessoa e a mensagem. Tá bom? O que é isso? O cacuete de púlpito. Vou dar um exemplo aqui. Irmão, vira para o irmão do seu lado e diga que Deus está aqui. Aí todo mundo já sabe que Deus está aqui. Você não precisa falar o óbvio. Diga para o irmão do seu lado que Deus está operando aqui agora.
Ou, não é só o digo para o irmão do seu lado, né? Mas às vezes essas coisas repetitivas, essas coisas tão óbvias, que a pessoa veio é porque Deus está aqui mesmo. Então, você fica preso a esses jargões, né? E perde o tempo da mensagem lá, se foi 5, 10 minutos, e você dizendo óbvio. Pega na mão de 3 pessoas. Isso é chato quando pega no excesso, né? Às vezes o cara é casado ali, aí a irmã vai lá, pega na mão dele, a esposa já olha meio todo, né? Entendeu? Então, outra coisa também. Levanta a tua mão quem acredita e dá glória. Aí fala isso uma vez. Beleza, pode fazer. Aí fala 2, levanta a mão e dá glória. Aí levanta a mão e dá glória. Aí fala a 4ª vez, levanta a mão e dá glória. E fica aquele trem, aonde a mensagem fica repetitiva e chata. Cansa o ouvinte. Então a mensagem ela não precisa ficar a mesma coisa. Vou dar outro exemplo. Davi era um bom pastor, amém? Davi era um homem de Deus, amém? Davi era rei, amém? Davi era um homem que tinha muito poder, amém? Aí fica aquele amém, 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 amém. Daí a pouco a pessoa começa a contar. 1 amém, 2 amém, 3 amém, 4 amém, 5 amém, 6 amém. Daí a pouco no final do culto falou 18 amém. A pessoa fala assim, eita glória, eu vou jogar lá no jogo do bicho. Você está entendendo? Então, é onde a gente tem que ter esses cuidados. Cansa o ouvido do ouvinte. Aí o Espírito Santo fala assim, meu filho, eu já entendi que é amém, não precisa continuar, deixa eu operar, deixa, o Espírito Santo está assim, deixa. Aí você está lá, amém, o Espírito Santo, eu não vou. Amém, eu não vou. Fica assim, sabe? Mas quando a mensagem é mais clara, a gente perde esses vícios. Outro. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus, glória a Deus, aleluia. Começou a fazer, glória a Deus, aleluia. Uma obra, glória a Deus, aleluia. Na vida, glória a Deus, aleluia. Do profeta, glória a Deus, aleluia. Abacuque, glória a Deus, aleluia. E lá em Abacuque, glória a Deus, aleluia. 2, glória a Deus, aleluia. 14, glória a Deus, aleluia. Se a gente começar a pregar. E você não sai, não tem pregação. Acabou a mensagem. E quem está ouvindo, toda sociedade, não leva nada para casa. Não leva. Acaba o culto, a pessoa vai falar assim, ó. Vai contar o Nossa, o culto foi lindo, a barulheira, mas eu não entendi nada. Não entendi nada, eu falei amém. Aí eu falo amém. Você tá aí, né? A tia fala assim, filha, amém? A tia fala assim, Amém, só amém. só amém? Mas é. E glória a Deus. Eu peguei uma igreja uma vez, Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. e o irmão já tinha o hábito de dizer graças a Deus, né? Aí teve uma hora que o irmão do pregador falou Pega assim, uma água pra mim, por favor, Gustavo. É Gustavo. ele falou assim, não tem dado lugar para Deus, graças a Deus, ele nunca viu. Tem? É o hábito ruim. Hábito de quê? Ele ficava só falando graças a Deus. Toda hora, é. É. Aí o irmão falou assim, irmão, quando você não tem dificuldade, eu não tenho dado lugar para Deus, graças a Deus, pode dar graças a Deus. Ele confirmou tudo que ele estava fazendo. Exatamente isso. E ele ainda deu graças a Não, Deus. era o hábito do pessoal da igreja, eu nunca vi. Essa que está debaixo da apostila, não. Essa é essa. E assim, a pessoa se acostuma a vestir a roupagem do. Obrigado, tá aqui. Se acostuma a vestir a roupagem do ambiente e a gente acaba adquirindo certos vícios de linguagem. Eu tinha quando eu comecei, e o professor de Omilete, na primeira aula, ele falou assim: vem palestrar, pastor. Na época eu era missionário. Vem missionário. Palestrar. Aí ele falou assim: você vai ficar dentro dessa cerâmica aqui. Um exemplo. Não tira o pé do chão, você vai ficar reto, braço aqui, outro aqui, por quê? Para ele pegar os seus vícios de gestos. Tem gente que tem vício de gesto. Aí eu fiquei. Só que aí eu não peguei vício de gesto, não, mas meu pé ficou meio assim, né? Que a gente, na igreja pentecostal, você fica para lá e fica para cá. E fica, né? É assim? Igreja pentecostal. Aí você fiquei todo já desconcertado de ter que ficar parado no ponto. Isso aqui é para identificar seus
seus B.O. Eu tô lá. Aí meu braço queria levantar, aí ele olhava pro meu ombro, ele só levantava. Aí depois no final ele falou assim, eu achei de você um monte de vício de linguagem, você quer levantar o braço, você quer mexer o pé, mas uma coisa na sua voz que eu notei. Irmãos, Deus começou a fazer uma obra toda hora. Aí ele falou assim, rapaz, para com esse porque no momento que você está falando parece, é o seu cérebro tentando buscar informação, tentando achar alguma coisa. E como você não quer deixar o silêncio no ambiente, porque você não quer que as pessoas pensem que você está buscando informação, que está um tempo difícil para você ali. Aí você não quer que a Bia perceba, que ela perceba, então você quer preencher aquele espaço por causa da sua ansiedade. Aí você fala, para preencher aquele vácuo, né? Entendeu? Mas uma coisa que a gente não percebe é que o ouvinte não escuta o nosso pensamento. Ele não escuta. Se você não está lembrando, ele não está vendo isso, ele não sabe. Entendeu? Então, uma boa pausa. Escreve isso daí, tá? Uma boa pausa não é insegurança. É sofisticação do pregador. Eita glória! Eita! Sofisticação. Muitas vezes Você vai falar uma coisa e você não se lembra? Só faz assim, respira. A respiração faz a oxigenação subir certo pro cérebro. E você lembra. Entendeu? Isso é controle da ansiedade. E a respiração é uma grande controladora, tá? De ansiedade. Quem é ansiosa fica desse jeito aí. Então, saber que esqueci. E a pressão vai lá em cima. Se era 12 por 8, ela vai a 15. Brincando. Brincando, já estou. Eu ansiosa. Depois eu vou te contar. Pode ir. Você vício de linguagem, isso aí a gente tem mesmo. Não, pastor. Vai. Como é que é? Depois eu vou te falar que eu estive na igreja pregando uma hora. Não deixa lá. Continua, pastor. Tá, vamos falar do corpo do sermão, tá bom? O que o texto ensina. E o que tem que ser o gancho? O gancho não tem que ser esse tipo de coisa, não tem que ter esse tipo de coisa, tá? Vício de linguagem. Geralmente a gente quer inserir a pessoa na mensagem, dizendo amém? Glória a Deus. Presta atenção aqui. Olha pra cá, crente. Igual juntou, vamos ter um vício do olha pra cá, olha pra cá. Entendeu? Né? Virou já. Aí agora, o que era vício de linguagem dele virou marca registrada. Transforme o seu carpete de público em marca registrada. Coisa boa! Amém? O dela, que começou como ela disse que era vício de linguagem, virou uma marca registrada. E foi inteligente de sua parte, tá? E isso, eu estou te dizendo, você fez uma coisa que os pregadores mestres fazem. O Marco Feliciano, toda a oração dele, ele tinha que falar. Que pentecostal que não faz barulho estava com defeito de fabricação. Ele foi falando, até virar a marca dele. O pessoal começou a dizer que era cacuete de público. Mas ele utilizou o cacuete como ideia para virar uma marca dele. Uma coisa dele, ninguém faz. De aço, língua de ferro. Boca de aço. Língua de ferro, queixo de concreto. E não sei o quê. Entendeu? Então, isso aí já não é cacuete de público. Pentecostal não é? Isso não é. Ele é A igreja do cara chama Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Já vê que é cara que tem coisa. Língua de aço. O crente não dá glória a Deus, aleluia. Língua de aço e boca de ferro. Tem mais jeito, crente. Dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então você observa que o gancho correto, ele é centralizado no título do texto, no que o texto ensina. O melhor gancho que existe, gente, é o título do texto. É o que o texto ensina. A ideia é central. Esse é o melhor gancho. Você pode não começar uma mensagem citando o título do texto. Muitos pregadores começam. Eu mesmo não começo citando o título do texto. Eu geralmente começo com a introdução. E na introdução, eu falo o título do texto. A pessoa nem percebe que eu estou falando o título do texto. Uma vez eu peguei aqui sobre Jeremias. E eu comecei a falar um pouquinho da vida de Jeremias e eu disse
Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: quebrado sim, caído jamais. Já era o título. E o título estava inserindo na mensagem. É o melhor gancho que existe. Tá bom? Chama-se título do texto. Tá bom? Ideia central do texto em si. Beleza? Quer inserir a pessoa do texto? Não força. Não precisa forçar. Dá um glória aí, irmão. Dá um aleluia aí, irmão. Entra na mensagem com o pregador. Repete aí pro irmão. Não precisa. Tá bom? De vez em quando pode fazer, né? Tá? Um dia desse lá na quinta-feira, lá na igreja, nós estávamos lá. O pessoal cantando, né? Essa é a pai. A boca nem mexia. Pra lá já cá, o olhinho assim. Aí o meu querido bispo ali, acabou o louvor e falou assim: irmãos, ao vivo assim, quase estourou, que é um vozeirão. Irmãos, pelo amor de Deus, todo mundo, nós vamos repetir esse louvor aqui. Eu quero todo mundo louvando a Deus como um exército, da forma que tem que ser, do jeito que Jesus quer. Aí fala pro filho, aí o povo fala assim: peraí, já se ligou. Então, às vezes a gente vai ter essas atitudes aí, tá? De pedir para glorificar mesmo, mas não precisa ficar o tempo todo forçando e tal, não precisa não. A qualidade da sua mensagem, ela já vai por si só levar o povo a adorar. A qualidade dela. E o exortar uma igreja, hein? Isso faz parte da aplicação. Tá aqui, ó, a conclusão. E a conclusão, ela anda no texto, tá? Ela não precisa ficar só pro final, não. Isso aí nós vamos ver. Só prestando atenção. A conclusão, ela pode andar de ponto em ponto. Vou dar um exemplo aqui. Davi tinha um pastor. Logo eu concluo que nós temos um pastor. A conclusão anda. Davi andava até águas tranquilas. Logo eu concluo que nós somos levados pelo pastor às águas tranquilas. A conclusão, ela transita durante a mensagem também. Tá bom? Olha pra você ver. Não estou entendendo. Você está levantando o dedo, querendo e ao mesmo tempo pensando. Você está querendo perguntar e está pensando ao mesmo tempo. Ei, Joana, paz do Senhor. Bom? Então, geralmente a gente tem que ficar preso àquilo que o texto ensina. Porque a gente tem ele, irmão. O Satanás foi lá e disse para Jesus assim: está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tudo daqui para baixo. Né? Primeiro levou Jesus ao pináculo do templo, lança daqui para baixo, porque está escrito. Olha que Satanás conhece. Então, se dentro do texto Satanás já anda, fora dele, então, ele vai fazer uma festa. Tá? Não é, pastor? Estou falando uma coisa, estou falando sério. Então, a igreja que está na Bíblia, vai de Bíblia, filho. Não se apoie em teologia da sua igreja. Não se apoie em teologia da Assembleia. Não se apoie em teologia da Batista. Não se apoie em teologia da Deus em Amor. Não se apoie em teologia da homilética. A homilética não forma um pregador, não. Homilética te dá as informações. O que forma um pregador é você ser um crente arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É isso que forma um bom pregador. Tem muito pregador que nunca sentou para aprender homilética, talvez porque não chegou até ele. Mas ele tem um coração que ele olha para Pedro e fala assim: deixa eu ver o que Pedro tinha, que ele pregava tanto. Deixa eu ver aqui o que Jesus tinha, que ele pregava tanto. Deixa eu ver aqui o que Jonas tinha aqui, que ele pregava tanto. Deixa eu ver o que esse homem pregou, o que Paulo pregou aqui, que ele pregava. Aí aprende na Bíblia, homilética, e ele nem está percebendo, mas está aprendendo. Mas nunca sentou numa sala para aprender homilética, porque não tem dinheiro para pagar. A gente está aprendendo de graça. Mas as coisas são assim, sabe? Deus, ele sempre ensina. Aí ele ensina para depois você levar. Tá bom? Vamos lá. Corpo. Desenvolvimento. O corpo é o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento do ser humano. No desenvolvimento, nós temos uma coisinha aqui, eu vou passar esses nomes para vocês, mas você não fica esnovando os outros não, tá? Exegese. O que é exegese? A palavra o prefixo ex, do grego, significa arrancar. Melhor dizendo, eu arranco no original, tá? Eu retiro do texto o que o texto diz. O que não pode acontecer? Não acrescentar.
Lá em Apocalipse tem umas maldições lá, né? Não aumentar e não acrescentar nada. Lá em Apocalipse, só de retirar lá do Apocalipse já tem uma pancada de maldição ali que vai cair na vida da pessoa. Aquele que acrescenta. Só no Apocalipse, agora imagina na Bíblia toda. O que não vai acontecer na vida da pessoa dessa lá no inferno? Ficar acrescentando, falando que Deus não mandou falar. Ah, mas isso tem demais, tá? Falando, a Bíblia chama de maldito, né? O profeta que Deus Adivinha, mandou né? falar. Ah, adivinhação na igreja? Ah, pelo amor de Deus, desviação dentro de igreja. Não vem com isso não. Que adivinha? Adivinhação dentro da gente. Como é que a gente A consegue pessoa falar? que mexe com adivinhação porque ele não tem Espírito Santo de Não Deus. tem Espírito Santo de Deus. Não tem Espírito Tem Santo de culto aí, Deus, irmão. tem adivinhação, Tem culto aí. revelação. Estava conversando com o bispo, ele falou uma coisa comigo assim. Tem culto aí que o diabo abre o culto, louva, prega e se deixar dá até a benção para a pessoa. Ah, não, é verdade. Sabe? Infelizmente. Sabe por quê? Porque não tem direção. A pessoa não sabe nem o que ela acredita. Você chega lá e fala assim, irmão, me explica quem é o Espírito Santo. Você escolhe um crente lá, talvez da liderança, me explica quem é o Espírito Santo. Ele não sabe explicar. Ah, o Espírito Santo ele é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, mas não sabe o que ele opera, o que ele faz, qual a atribuição dele, o que isso tem de relevância para a minha vida, sabe explicar. Então isso é triste, né? A gente ter uma igreja mal preparada. A pessoa para entrar dar aula no primário do ensino de criança, ele tem que ter um preparo lá de 4, 5 anos. E na igreja, que é para salvação eterna, você só não quer aprender. Né? Tem pastor que tem mania de chegar em mim e falar nada com nada. Mas simplesmente porque está jogando a minha aparência, o meu jeito de ser, entendeu? Mas como eu também sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, não testifica. Eu faço, gente, não tem nada a ver com nada. Umas coisas mais sem cabimento. Aí vem diretamente em mim porque é o jeito que eu sou, o jeito que eu visto. Só pode porque eu outro jeito. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Ele muda. Você não fala vocês da blusa, ou basta uma camiseta, combinação, a blusa é um pouco transparente. Então isso é uma coisa que o Espírito Santo vai ensinando pra gente. Você vai falar assim, eu vou colocar um shortinho curtinho, uma sainha de 3 dedos, e vou lá para a igreja, aí ele me dá a oportunidade, eu ainda subo na altura aqui, aí eu sento na minha cadeira lá, cruzo a perna, eu não sou mulher, mas as mulheres, vai lá, cruza a perna ali, aqueles homens vêm com a calça que assim, ó, parecendo tá embalado a vácuo, você tá entendendo? Aí vai o tênis lindo, não, o tênis lindo, não sei o quê, irmão. Isso aqui não é. Ah, gente, dependendo da beleza, que tá na medida, mas aí o dependendo da revelação, faz assim, ele quer mostrar que ele malha lá na academia, né? Ele quer que a mulher imagina ele sem a roupa. Aí eu digo assim, quer ver corpo? Vai lá pro IML, aqui é lugar de ouvir a palavra. Você está entendendo? Então a gente não. Quem é pregador, quem realmente tem unção de Deus, o comportamento é diferente. Ele é exemplo. Sabe, a roupa social, por exemplo, é uma roupa que ela em qualquer ambiente ela cai bem. O social, um esporte fino, uma camisa polo, uma calça jeans, uma calça. Olha, tem nada indecente. Você entende? A calça, mulher. Isso é questão de doutrina, Assembleia de Deus tradicional, não usa calça. Agora está usando, né? São de doutrina. Aí são usos. Aí são usos e costumes. O objetivo deles é organizar a igreja para que ninguém vá pelado também, né? Entendeu? Mas, por exemplo, é possível a mulher usar uma calça e não está indecente. E pode a mulher usar uma saia e está indecente. Está cheio de vídeo na internet aí, do povo falando mal de pastor, de pastora, porque está com roupa indecente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que Deus preocupou foi pegar uma folha de figueira, né, para que eles se cobrissem a nudez. Sabe, Pedro, quando ele estava pescando, Jesus ressuscitou, né? A Bíblia vai dizer que nos últimos versículos de João, nos últimos capítulos, vai dizer que Pedro, quando viu Jesus que ele estava pescando, Pedro, a primeira coisa que ele fez foi: peraí, eu vou colocar mais roupa. Entendeu? A reverência pela casa de Deus, o que é a casa de Deus? É onde as pessoas se reúnem para glorificar. Aqui se tornou casa de Deus agora que nós estamos aqui. E a casa dela, se eu for cultuar lá, nós cultuamos na Carabia, né?
Lá se tornou casa de Deus naquele momento. Sabe? Então, no momento que você está cultuando, aquele ambiente é separado, é santo. Entendeu? Então aí eu estou santo lá para ele. Aí beleza, eu estou santo, deixa eu tirar a camisa aqui, eu estou à vontade, o sol está quente, só porque eu estou na casa dela, só porque tem uma piscina lá? Não vou fazer isso. Eu tenho uma reverência, eu tenho um momento ali de santidade. Então essa reverência o pregador tem que ter, tá? Para essas questões. O que é não acrescentar o texto bíblico? Você lembra que eu falei de Uzias? Deus não está falando que eu tenho Uzias endemoniado dentro de mim, não. Não está falando isso, não. Então você está acrescentando. Você pode matar uma alma. Você pode matar uma pessoa falando uma besteira dessa. Mas não é muito mais bonito, né, pastor Vilmar, falar assim, irmão, se o Uzias morreu, tem um Deus maior que está sentado no alto sobre ele. Isso é mensagem. Isso que é mensagem. Não é apontar dedo para o irmão e dizer para ele coisas que não são verdade, a fim de constrangê-lo ou obrigá-lo a seguir a palavra, não. Quem vai convencer do pecado dos juízes do Espírito Santo. Tá bom? E é o desenvolvimento do sermão. Então, o que é o desenvolvimento? É quando o cenário que a gente escreveu começa a andar, começa a ganhar movimento, começa a ganhar vida. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. Tá. Tem um texto interessante que eu notei aqui, lá em 2 Samuel 2, 22 e 16. Quem depois você anota aí, não vai precisar da gente ler, não, que eu vou falar o que estava acontecendo aí. Davi pegou 5 pedras a fim de enfrentar 22:2? 22 a partir do 16. Samuel? 2 Samuel. Tá. Aqui? 22:2. É do outro lado. Olha o nome de Deus. 22:16. 22:16. Isso, ótimo. O que diz lá? O texto diz que Davi, o texto de Samuel, vai dizer que Davi foi com 5 pedras para enfrentar Golias. Aí o pregador empolga e quer acrescentar. Irmãos, que o texto, as 5 pedras que Davi pegou, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Não, o texto não diz isso não. O texto não está falando isso não. O texto não está falando isso, é sério, não está falando. O texto diz que ele pegou 5 pedras e foi. Fala o que o texto diz. Lá fala que ele escolheu 5 pedras lisas. Por que, gente, ele escolheu 5? Nenhum idiota sai, primeiro eu tive que falar isso, nenhuma pessoa que em sã consciência sai para enfrentar com uma bala só na munição, não, gente. Isso é óbvio. Preparo. Se prepare bem, vai lutar, não vai com uma bala só, não vai com 5. Se tivesse 10, talvez ele tinha pegado melhor, mais 10, não sei. Mas ele pegou pelo menos 5. Aí se você abre nesse texto aí, você descobre uma coisa, que aí você está na Bíblia. Ali vai falar os nomes dos 5 gigantes filisteus, irmãos de Golias. E tinha maior que ele, tinha um que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Então, se você pega o texto, diz o que realmente diz, e diz que Golias tinha mais 4 irmãos, 5, eu falei errado, né? Tinha mais 4 irmãos, uma foi para o primeiro, uma foi para o segundo, uma foi para o terceiro, uma talvez foi para o quarto, outra talvez foi para o quinto. Você vai dizer assim, Davi sabia que tinha mais pessoas para vir, então ele jogava a primeira, e se o outro tivesse coragem de vir, ele falava, tem mais pedra aqui, quer vir? Quer vir? Aí sim você está pregando a mensagem. Aí sim você está no texto. Vai preparado, vai revestido, vai cheio da unção, vai com Bíblia, vai carregado no calibre 66 da palavra. 66 livros. Vai carregar. Na hora que vier o primeiro demônio, vai cair. Na hora que vier o segundo demônio, você já aponta o revólver para ele e fala, vem. Quer tomar também? É isso que Davi fez. Preparo, atrevimento. É isso que Deus está falando no texto. Aí a mensagem está mais forte. Também a mensagem está mais forte do que falar bonito. Maravilhoso. Não é maravilhoso. Deus é maravilhoso? É. E outra coisa, tá? Não são 5 pedras, não são 5 nomes ali, não. Isaías 9:6, tá? São 4. Aí quebrou a fila, né, o pastor? Porque na realidade são 4 irmãos que tinha, né? Que Golias tinha. Não, mas o texto lá em Isaías 9:6 são 4 nomes, não são 5. Só que a pessoa fala
quer 5 porque fala maravilhoso conselheiro. Só que ali está assim, ó, maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus forte, vírgula. Pai eterno, vírgula. São 4 nomes. Primeiro ele é um maravilhoso conselheiro, um conselheiro maravilhoso. Depois ele é Deus forte, são 4. Aí a pessoa quer forçar o texto, não deve. Um monte que não deve. Aí fala asneiro. Aí a pessoa vai lá, ela vai falar assim, esse pregador não sabe interpretar o texto. Aí Jesus vai mostrar a importância de você entender o texto. Quando Filipe chegou, eu vou criar a cena, né? Isso é importante para mim. Aí o eunuco estava ali na carruagem, o Filipe, posso sentar aí? Pode, sobe para cá. Subiu o Filipe, sentou. A pergunta de Filipe foi, entendes tu o que lês? O problema todo é esse. Você lê, mas não entende. A primeira preocupação do pregador você tem que se entender o que lê. Entendes tu o que lês? Porque muitas das vezes a pessoa lê e não entende o que está falando. Não entende nada. Eu já estou cansada de ver pregador que está pregando, eu nem atenção presto, porque não prende a gente. Mas agora O negócio não é aprender, não é saber. O negócio que ele está te pegando, que ele está falando é o seguinte: a pessoa que vai contar, eu costumo falar o seguinte: se eu vou pregar sobre Jonas, eu vou incorporar o Jonas. Isso! Incorpora mesmo! É como se o espírito do Jonas saísse para o lado comigo. Eu ia virar o Jonas. Não é. Aí, se eu vir o Jonas, na hora que você tem que virar o Jonas. Você vai entender o que eu estou falando. Mas isso é para poucos pregadores. Agora, se o cara vai você não é o não, se o cara vai pregar a mensagem e ele não incorpora o personagem, a pessoa que está aqui embaixo não vai entender nada. Eu estou cansada de ver isso, é isso que eu estou E é falando. Eu muito estou cansada de ver Vira nada. isso. Aham. Fazer raiva na gente. eu leio uma mensagem de um jeito, prego ela do meu jeito, da minha interpretação. Você vai viajar. Não tem como eu pegar a mesma mensagem Pregar de outra forma. e pregar a palavra vir de outra forma e sentido diferente. Exatamente. E geralmente já foi identificado várias formas de se entender a mesma mensagem. Você pode entendê-la, por isso a gente vai ver isso aqui. A gente está mostrando a estrutura de todo o sermão, como funciona assim. Mas aí nós temos o sermão textual, nós temos o sermão expositivo e nós temos o sermão temático. O que é o textual? O textual é aquilo que a gente fez ali, ó. Romanos 1,16. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Aí eu falo, o que é não envergonhar do Evangelho de Cristo, irmãos? Não envergonhar é quando uma pessoa aparece perto de você e você tem a oportunidade de falar do Evangelho e fala. Você está no primeiro ponto da mensagem. Não me envergonhe. Então você está textual, né? Em cima do texto de uma forma pura. Você pode pegar tópico. Irmãos, o tema que nós vamos falar aqui hoje é sobre a vergonha do Evangelho. Paulo diz que não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é poder. Aí você pega esse texto, você pega outros textos, também pode ser, você em cima daquele tema que é não envergonhar. Entendeu? Aí você vai criando pontes entre um texto e outro. Você pode citar mais de um texto, tá? Não precisa ficar só em um. A fim de reforçar o tema central, que é não envergonhar. Aí é temático, tá bom? E expositivo é quando você pega um texto maior e entra dentro do contexto histórico, você explica a cultura, por que Paulo escreveu aquilo, que estava rolando toda uma história grandona ali por trás, você constrói todo um cenário de uma história romana, que ele vai dizer primeiro do judeu, né? Depois é do grego, aí você vai falar qual que é a cultura do judeu, qual que é a cultura do grego, qual é a cultura religiosa dele, por que Paulo disse aquilo, o que estava acontecendo, aí é expositivo. Então são várias formas, não tem uma forma específica, e cada forma cabe a um público. Como é que você vai levar um sermão expositivo para uma igreja muito simples, que tem um pouco conhecimento? Ele nem sabe o que é cultura religiosa. Como é que você vai falar? Se você falar para ele cultura religiosa, ele já vai gastar uns 2 GB de memória para chegar. Você entende? Porque ele não tem aquele conhecimento. Entende? Então, às vezes, o sermão que Charles Spurgeon, por exemplo, mais pregava, que as pessoas que ouviam eram muita gente simples, operários, enfim, né? Era sermão textual. Porque o sermão textual, ele vai no texto
explica o texto de forma pura, ou às vezes por inferência. Inferências são as interpretações, tá? Do texto. Vou explicar. Inferência. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque tem um texto lá em Samuel que diz isso. Davi era um homem que também foi muito perseguido. O texto não diz talvez não diz com todas essas palavras, Davi foi perseguido em todo o tempo de sua vida, mas a leitura do texto me leva a concluir de que ele foi perseguido. Então, inferências, são interpretações tiradas do próprio texto. Hoje eu não estou passando mal, igual sabe passar, então estou tendo um raciocínio um pouco melhor, tá? Inferência. São bases na interpretação do texto, tá bom? Outra coisa, que é onde eu quero chegar. Você é uma pergunta, né? Conclusão. Conclusão, acho que é a parte mais interessante. Porque é aqui que foi falado. É aqui que a minha vida entra, Até né? o final. É o resumo de tudo aquilo que você foi falado. Vai ser. Muito bacana. Na conclusão nós temos o apelo, que é o convite para a pessoa aplicar a palavra na sua vida. É verdade. Nós temos a aplicação. Primeiro você chama, depois você aplica. Né? Esse aqui é o chamado, aqui é aplicar, aí você aplica. O que tem a ver com sua vida? Irmãos, a palavra é profunda. A palavra é profunda para a minha vida, apelo. A palavra está te libertando aqui agora, irmão. Toma uma decisão nesse momento. Isso é apelo, tá bom? Trazendo tudo para o dia de hoje, pastor? Isso, exatamente. Encerramento. Pode ser uma oração, pode ser com uma frase. Talvez você pode pegar uma frase de um livro, né? Tem tantos. O John Wesley falava uma frase que eu uso, que é assim: eu não tenho nada a fazer se não ganhar almas. Isso é uma frase profunda. Talvez você pegue essa frase e use para concluir um sermão de evangelismo. Uma breve oração tem seu lugar. Para quando você vê que está sobrando um tempinho, louva, né? Pode louvar um trecho de um louvor. Não precisa louvar um louvor inteiro, tá, gente? Porque às vezes, principalmente o louvor que tem 5, 6 estrofes, igual o da harpa, aí a pessoa já está ali firme. Aí você vai cantar Rude Cruz, a pessoa quebra aquele ritmo que ela estava ali para aceitar, Jesus, a pessoa desanima. Você entendeu? Às vezes só você cantar o trechinho ali, você vê, você tem que ter noção de público, tá? Você olha para o público ali, a pessoa está com os olhinhos até lacrimejando, querendo aceitar Jesus, você está fazendo um apelo, ao invés de você fazer o apelo, você fala, vamos cantar Rude Cruz, aí entra. Estrofe 1, 2, 3, 4, e depois fala, vamos aceitar Jesus, a pessoa já quebrou, vai falar, não vou mais. O coração dele não está mais. Aí vai embora. Entendeu? Então naquele momento ali, se você tiver essa percepção, você vai falar assim, esse é o momento. Então canta só o refrãozinho. Sim, eu amo. Você está no encerramento, né? A mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Estou proclamando, irmão. Deus está te chamando, irmão. Deus está te chamando. Isso é você, irmão. Vem aqui. Aí ele não vem. Aí ele vem, tá? Louvor, né? Ou pode ser uma oração, tá? Ou uma frase. Beleza? Essa é a estrutura de qualquer salmo. A gente vai encontrar. Belê, como diz o presbitão. Não, É. é o que Beleza? eu O presbitão do sonho. Pessoal, quais são os principais tipos de sermão que a gente vai encontrar? A gente vai ver na próxima aula, tá? O sermão, o sermão textual. Não, eu também aqui nessa aqui. Ô pastor, é o que significa homilética mesmo? Esqueci. Textual. Homilética vem do grego. Homilia significa discurso. Para nós aqui é como se fosse a pregação, né? Ética da pregação. Descrições da narrativa. Ética da pregação. Como pregar. Tem uma Falar, como se expressar. e expositivos.
Eu ia trazer hoje, vai ser até bom trazer na próxima aula. Vocês estiverem lá na casa de vocês, pega uma revista da Escola Bíblica Dominical, tanto da Assembleia, pode ser da Quadrangular, pode ser de qualquer. Observem os títulos, os subtítulos, a introdução, a conclusão. Toda lição da Escola Bíblica Dominical, ela começa assim. Tópico 1, geralmente no algarismo romano, né? Tópico 2, tópico 3 e às vezes até o 4. Às vezes até o 4. No tópico 1, eles vão colocar a numeração. Primeiro, depois vai colocar a segunda, depois vai colocar a terceira, e aqui ele terminou. Terminou a ideia? Pula para a próxima. 1, 2, 3. Terminou a ideia? Pula para o outro. Isso é para organizar ideias, tá? Mesma coisa. Dá um exemplo aqui. Aqui, introdução, né? Essa é a estrutura de um sermão ou de um estudo, tá? Que vocês quiserem dar. Introdução. Primeiro entra a introdução, aí vem o tópico 1. Introdução. Havia um profeta, filho de Amitai, cujo nome era Jonas. Você já tem um personagem. Deus mandou que esse profeta fosse a uma cidade distante, Nínive. Você já tem distância, você já tem localização do profeta, que seria Jope, não, Gat-Rafé. Jonas estava em Gat-Rafé. Deus mandou que ele fosse a Nínive. Então você já tem uma cidade em Gat-Rafé e você já tem onde Jonas iria, que é Nínive. Então você já tem a cidade que Jonas vai e a cidade que ele está. Jonas não quis ir a Nínive, ele vai até Jope. É uma cidade no litoral. Você tem um litoral. Totalmente contrário. Você já tem um litoral. No litoral tinha um navio. Nesse navio tinha pessoas, tripulantes que estavam ali com suas compras, com suas bagagens. Você já tem navio, você já tem bagagem, você já tem a compra, você já tem os tripulantes. Isso aí a gente entender, né? O mar estava tranquilo. Pode dar ênfase no tranquilo, porque vou prestar atenção, que o mar vai ficar bravo. Tranquilo, o mar estava bem tranquilo, tá? Quando Jonas chegou lá, por enquanto. Olha a expectativa. Você cria expectativa ao gancho. Expectativa. Menino, achei a palavra que eu estava caçando. Expectativa. Tá bom? Aí, beleza, você já tem todo o cenário. Agora vamos para a história. Jonas foi lá. Primeira coisa que nós vamos ter aqui, o problema aqui, é da desobediência. Tópico 1. Textura. Sempre a próxima leitura. Nós vamos tratar dos tipos de sermão. Isso é só para você saber que tem estrutura. Quando vocês pegarem a revistinha da escola bíblica lá, vocês veem que é disso aqui que está tratando, tá? Aqui, depois da desobediência, tem a ação de Deus. Na água, né? E o que não era tempestade, estava tudo tranquilo, virou uma grande tempestade. Aí nessa tempestade, os homens se convertem. A ação de Deus, conversão. Só no 4 tópico é que Jonas obedece. Aí vem a obediência. Está vendo? Estou resumindo em uma só palavra, mas não precisa ser não. Pode ser uma frase. Tá bom? Então é isso que a gente vai ver. Obediência. Aí, nós vamos para a conclusão. Para a tempestade que joguei na água. Textura, a desobediência. Aí nós temos a conclusão. Você pode pegar, por exemplo, o último versículo, que Deus vira para Jonas e fala assim:
Não teria eu compaixão de Nínive, que tem tantas mulheres e crianças que não sabem discernir a mão direita da esquerda e muitos animais? Essa é uma boa conclusão. Já deixa a pergunta retórica para o público. Então você pode dizer, Deus é um Deus de compaixão. Deus não é um Deus que sai apontando o dedo para pecar, falando se você não deveria estar no inferno. É só isso. Não é por aí não. É assim, olha, eu tenho salvação para você. Você quer receber de graça da vida? A pessoa tem que querer, né? Aí você conclui melhor do que apontando, dizendo para a pessoa, se você não aceitar Jesus não, vai passar um carro na sua frente, vai quebrar suas duas pernas. A pessoa fala assim, meu Deus, nunca mais eu vou naquela igreja, Deus fica ameaçando os outros lá. Entendeu? Tá bom? Segue aqui nós vamos ver na próxima. Pega uma revistinha da escola. Quem não souber, não tiver uma revista, entra no site da CPAD. É o que eu conheço, tá? Mas pode ser de outras igrejas também. CPAD. Ou da ITQ, que é quadrangular. ITQ. Ou monergismo. É um bom. Monergismo. O monergismo é muito baixa livro, tá? Quem gosta de ler, gosta muito de ler, eles são reformados, tá? Vocês não vão achar muita coisa lá de livre-arbítrio, vai achar mais predestinação, mas eles são bons de Bíblia, viu? Muito inteligente. Ação de Deus, conversão. Isso. Aí deixa assim. Geralmente consegue dividir isso mais, tá? Divide para cá, depois divide e coloca A. No tópico 1 tem A, B, C, D. Aqui também tem A, B, C, D. A, B, C, D. Pode colocar. É como você vai pontuando e organizando ali, tá? As ideias. Nós vamos ver isso aí. Aqui, por exemplo, ó. Quer ver? Olha só aqui, ó. 2. Tá vendo? Tem o tópico 1. Aí aqui tem. Fiz errado aqui. Nós já estamos vendo a inserção. 2, 3, já. E aqui o 4. Tá vendo? Olha como que a gente estava fazendo meio que uma organização de estudo. Que serve para pregação também. É isso aqui. Aqui é um. Aqui é um. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Tá vendo? Aqui é o 1. Aqui é o 2. Tá vendo? Aqui é o 1. Aqui é o 2. Viu? Aqui é o 1. É o 2. Viu? Você está numerando aí uns. Eu estou fazendo isso aqui, aqui. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quiser tirar foto, pode tirar, que aí você já guarda, depois anota em casa, viu? Eu vou chegar em casa, vou. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de aprender um pouco mais. Ei, bom demais, graças a Deus. Daqui a pouquinho nós conversamos aqui. Não vou pegar. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de aprender mais da tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. O Senhor tem nos abençoado até aqui, Pai. O Senhor continue abrindo o entendimento desta igreja, deste povo, que sejamos bênção na tua obra e na tua casa. Capacita-nos, Pai, para a pregação, para que teu Espírito sinta-se livre a realizar a tua vontade em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque tudo que o Senhor faz em nossas vidas é muito bom e por isso estamos alegres. Fale conosco, Pai, no culto dessa noite e toca em nossos corações. É o que nós pedimos pela autoridade do nome de Jesus. Obrigado e amém. Deus abençoe, irmãos. A bênção apostólica vai ficar no final do culto. Como é que você está? Só vai querer uma apostila? O que a senhora acha? Eu vou olhar depois se eu tiver. Tá? Opa, obrigado. Eu vou querer, mas eu vou ver se eu vou querer em PDF ou é. Tá bom.